passando aqui hoje com muita alegria no meu coração por algo tão grande que Deus me chamou e me inseriu. Eu, quando me converti, nunca pensei na minha vida que estaria dentro de um propósito de algo tão grandioso. Eu, quando ainda era adolescente, eu um pouco perdido, dando trabalho para os meus pais, eu nunca esqueço de um dia minha mãe chegou para mim e ela disse assim: Fábio, você está sendo muito rebelde, você vai sofrer muito na sua vida se você não mudar. Eu nunca esqueço, eu olhei para minha mãe, eu entendo hoje que aquilo foi uma palavra profética. Eu disse: mãe, hoje eu estou na rebeldia, estou fazendo muita coisa que eu sei que não agrada a Deus nem a senhora. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, um dia eu serei algo, e na época eu falei assim, eu serei algo grande na igreja. E quando eu falei esse algo grande na igreja, eu estava falando, um dia eu vou ser um pregador, um dia eu vou ser um pastor. Na época, quando eu falei, eu não estava entendendo aquilo, mas, rapaz, isso aí foi como que, sei lá, o próprio João Batista falando, o próprio grande Elias falando, porque isso aconteceu. Agora a gente vai voltar 8 anos atrás, né? Vamos viver uma retrospectiva. E eu quero apresentar para vocês, com os meus olhos, o que eu vivi no Ministério Palavra Falada, né? Há exatamente 8 anos atrás, eu lembro que nós estávamos numa igreja e junto com o pastor Fábio, minha mãe, eu lembro que Deus começou a tratar algumas coisas com ele, né? E eu vi que a gente ia sair daquele lugar para viver algo que Deus tinha, mas eu ainda não sabia o que era. Eu lembro que quando chegou aquele momento da gente sair, eu olhei para eles e eu disse: eu quero seguir vocês. Eles me deixaram muito livre para eu escolher se eu queria acompanhar eles. Enfim, eu disse: eu quero seguir vocês, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu estou junto. O Ministério Palavra Falada, eu creio plenamente que ele não nasceu há 8 anos atrás, porque há 8 anos atrás a gente deu início a algo que começou no coração de Deus bem antes, porque relutamos, né, ao chamado do Senhor. Eu acredito que durante 1 ano e meio, a gente esperando confirmações, e Deus falava e a gente resistindo um pouco, porque não é fácil, amado, você arrancar toco. Não é fácil você começar algo da base, uma estrutura. E tanto eu quanto o Fábio, a gente sempre teve muito amor e zelo pela palavra e também por vidas. E tínhamos o cuidado de não estar seguindo a direção de Deus, mas as nossas próprias direções. Mas Deus sempre vinha nos mostrando, nos orientando. E eu lembro-me que no dia 18 de julho de 2012, no dia do meu aniversário, eu estava em um momento de louvor e Deus começou a me dar algumas palavras, algumas profecias. E a primeira coisa que ele falou foi: comece a anotar o que eu vou falar para você. Até porque o Espírito Santo sabe que eu sou muito esquecida, eu jamais ia lembrar com detalhes, com clareza, aquelas palavras para passar para a pessoa. E eu peguei minha agenda e comecei a escrever o que Deus estava falando. Depois tirei o papel da agenda e dobrei. Pensava eu que era para entregar ao meu pastor, até o momento. Quando terminou o culto, eu fui entregar ao pastor. E o Senhor me freou, disse: não é para ele. E eu perguntei: para quem é? Ele disse: guarde, que na hora certa você vai saber para quem você vai dar. E eu sempre dizia, falei isso muitas vezes, eu só serei pastor se Deus falar comigo. E em determinado tempo, eu participando de um determinado lugar, congregando, um lugar onde serviu para mim de crescimento, de aprendizado. E eu senti que meu tempo ali estava acabando e eu não sabia o porquê do meu tempo ali estar acabando, porque eu não tinha propósito de iniciar uma igreja, de ver o nascimento de uma igreja. Mas o Senhor falou: saia. E nós saímos desse lugar onde estávamos e de uma forma muito nítida, audível, sem deixar dúvidas, Deus falou comigo. E os dias passaram. Julho, quando foi no mês de dezembro,
antes do mês de dezembro, ou melhor, em novembro, Deus chega para mim e disse, agora é o momento daquela carta. Eu nem estava mais lembrada dela. Eu digo uma carta, né? E para quem? Ele se entrega a Fábio. E eu cheguei para o meu esposo e disse, aqui, Fábio, Deus mandou eu entregar a você. E claramente, pelas palavras, eu estava falando do início de uma obra, como seria. E lá tem poucas palavras, tem as instruções para o ministério, até o dia do Senhor vir nos buscar, nos arrebatar. Usando pessoas, através de sonhos, pensamentos, das mais diversas formas. Deus falou, saia, porque eu tenho uma obra para você. E eu vi, assim como vocês estão me vendo, eu vi o céu aberto numa visão e o Senhor disse, vá, que aonde você for, eu vou com você. E nasceu essa igreja. Até o final da obra tem tudo ali escrito em uma folha, em poucas palavras. Tá? A base de tudo, de onde a gente começou. E nós demos início a essa obra que nasceu no coração de Deus. Não foi fácil, de forma alguma, no sentido de lutas, de renúncias. Tivemos que abrir mão de muitas coisas, não só ele, mas como eu também. Foi um trabalho, como se diz, suave e leve, porque Deus sempre estava conosco, nos dando as direções, dando as provisões e, ao mesmo tempo, Ele enviando pessoas para somar com a gente. Quando eu cheguei na igreja, a minha vida completamente estava acabada. Eu não tinha mais amor, não acreditava em amor de ninguém, porque as pessoas me magoaram muito. E eu cheguei até o ponto de chegar a odiar, era uma área que me machucava muito, era o próprio ódio. E quando eu cheguei lá, né, e também no meu casamento, estava completamente destruído e eu empurrava, como o povo diz, com a barriga. Mas quando eu cheguei na igreja, em 2013, Deus fez uma obra. E quando eu cheguei lá, foi muito bem recebida, porque o que me impactou mais quando eu conheci o próprio pastor da igreja, estava na porta da igreja esperando os membros chegar, as ovelhas chegar, eles me acolheram muito bem. Renata estava na porta, me abraçou, eu já travei, porque eu nunca recebi um abraço quando eu já passei por outras igrejas. Nas outras igrejas era completamente diferente, as pessoas só abraçavam aquele que estava bem vestido, o mal vestido, as pessoas recuavam, e isso aí me motivou muito, foi o amor. Conheci a esposa do pastor, uma pessoa maravilhosa, me motivou muito, fui muito bem acolhedora na igreja. Isso foi que me motivou a ficar naquele lugar. E daí eu comecei, o meu esposo começou a ir, através de um passeio, Deus mudou a vida dele, né, que ele também não queria ser crente. E Deus ali fez uma obra na vida da minha família. Então, a igreja, a palavra falada, ela inclui em tudo o amor. Ela me motivou a estar junto com essa família. Quando ele iniciou, logo aquele comecinho, que era na garagem da casa dele, no bairro Inocop, eu não fazia parte. Deus ainda não tinha tratado comigo para fazer parte desse ministério. Mas eu sempre fui muito de seguir ele, sabe? As igrejas que ele ia, eu sempre estava lá fazendo visitas. E aí, quando foi para o bairro Jardim Panorama, também começou na garagem da casa dele lá, e eu sempre fazia visitas. E aí, logo em seguida, a garagem já não dava mais, porque já tinha muita gente. E aí passou para o outro lado da rua, já para um prédio, para um lugar também muito pequeno. E aí foi quando eu iniciei, em 2013, eu comecei a fazer parte desse ministério, Palavra Falada, o qual eu tenho muita honra de participar e tenho como uma grande família de verdade, de todo o coração. E aí eu comecei a fazer parte desse ministério e coisas, sabe, foi se destravando e transformando a minha vida, a minha história, a minha trajetória como cristã. Eu posso dizer que iniciou em 2013. Foi quando eu me encontrei em Jesus, quando eu comecei na Igreja Palavra Falada. E aí, de lá para cá, é incrível olhar, sabe? Começou em um lugar tão pequeno e o que Deus tem feito, sabe? Aquela igreja pequenininha se transformou em uma igreja grande. Sou muito honrada de fazer parte desse ministério. De uma forma, sabe, que eu olho assim, não me vejo em outro lugar, porque aqui é onde eu me encontro, aqui é onde eu quero estar. Aqui é onde eu digo assim, eu me sinto bem e não quero ir para outro lugar. No começo
eu era quem montava o som, eu era quem tirava o som, eu era quem montava a cadeira, eu era quem limpava, eu era o departamento infantil, eu ficava com as crianças, inclusive na nossa casa, né? O departamento infantil era na nossa casa, tudo muito pequeno, mas a gente tinha consciência e cria muito na dimensão do que aquilo ali iria se tornar e está se tornando. Quando eu cheguei na Palavra Falada, foi na conferência ano passado. E ali eu acho que foi o primeiro encontro real que eu tive com Jesus. E me marcou muito, eu acho que a forma como todo mundo me acolhe muito bem. Eu nunca tinha visto uma igreja com tanto amor como essa e que não exclui ninguém, que está ali junto. E eu passei a vir mais para cá, não frequentar sempre, porque ainda tinha a igreja que a minha mãe ia, mas era aqui que eu queria ficar, porque por esse diferencial, o amor que a gente vê pelas pregações do pastor, o amor por estar ali, tipo, quando a gente precisa, o amor que quando você tá mal, eles, tá, tô aqui, o amor que quando você erra, tá, isso pode mudar, mas a gente vai te ajudar. Eu e meu marido já conhecemos esse ministério desde o início, há muitos anos atrás. Então conhecemos de fato realmente a história do pastor Fábio de Margarete e sabemos o caráter e integridade deles. E hoje a festa é da igreja, mas o presente é nosso, porque nós nesse ano, nesse aniversário, agora estamos fazendo parte. Estávamos passando por grandes dificuldades e eles vieram com muito amor, muito carinho, e estão nos levantando, né, nos ajudando aí com a graça do Senhor. E a festa é da igreja, mas nós estamos festejando assim com muita alegria, porque o presente também é nosso. Porque eu e a minha família agora fazemos parte desse ministério e também fazemos parte do seminário onde está transformando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Estar aqui hoje no Ministério Palavra Falada, para mim, na realidade, é uma concretização de algo que a gente já tinha no nosso coração, né? Tanto eu quanto minha esposa e nossa família estar nesse lugar para a gente hoje é uma grande concretização de algo que a gente já tinha dentro do nosso coração, porém o tempo e as estações, né, nos levaram para chegar aqui agora, durante esse ano, nesse período de pandemia. E estar no Ministério Palavra Falada hoje tem sido uma grande honra para mim, para minha casa, para minha família, e poder participar desse crescimento e saber que não vai parar por aqui, que é apenas gotas de um oceano que ainda iremos viver e desfrutar de tudo que Deus vai fazer nesse lugar. Para mim hoje é fenomenal e eu estou muito feliz e satisfeito com tudo isso. Nosso futuro, o futuro da Igreja Palavra Falada já está todo projetado. Se a gente não sair do que Deus nos entregou, com certeza, amado, a gente vai chegar exatamente onde Deus disse que a gente vai chegar. Eu tenho muito orgulho de ser pastor na Igreja Palavra Falada, uma igreja fora do comum. As pessoas que estão conosco são pessoas que o próprio Deus trouxe, Deus escolheu e trouxe cada uma. Louva a Deus pelo diaconato, louva a Deus pela ordem, pelo pessoal da limpeza, por cada departamento, pelos ministros de música. Essa igreja ela tem trazido muita alegria, não só para o meu coração, mas para o coração de todos aqueles que frequentam esse ambiente, um ambiente para a família, um ambiente para jovem, para adulto, uma igreja que acolhe a tudo e a todos. Eu estou feliz hoje por estarmos comemorando mais um ano de vida da Igreja Palavra Falada. Eu faço parte da família pastoral e tenho muito orgulho de ser parte da família pastoral e ser parte dessa igreja. A igreja meio que é como minha família, pelo fato de eu ser da família pastoral, mas não só por isso, porque todo mundo que entra aqui vira parte da família. E eu tenho muito orgulho disso. Como pastor, o sentimento que eu tenho ao ver cada pessoa chegar é difícil até de expressar, mas eu vou tentar expressar. É mais um filho que chegou, mais uma filha, independentemente da idade, e com certeza serão curados, sarados e vão ser fortalecidos para esse trabalho que é alcançar vidas, levar a palavra com simplicidade, de forma objetiva, àqueles que têm fome e sede de justiça. Vamos avante, porque com certeza nada vai nos parar. Grandes coisas ainda vão acontecer, em nome de Jesus.